Então, pro vídeo de hoje, ou o diário, eu dei uma vontade na telha de falar sobre Vagabond, que é um mangá muito zica, é um mangá muito bom, e eu vou meio que fazer um breve resumo sobre ele, de acordo com coisas que eu acredito. E de cara, um dos foco principal do mangá, que é muito top, é sobre propósito, que também tem um pouco a ver com um vídeo do Copini que eu vi hoje mais cedo, que ele fala sobre propósito mesmo, que o propósito não é necessariamente algo que é a nossa missão de vida e que vai acontecer de uma forma rápida ou, sabe, como se fosse simplesmente cair do céu, que nem uma loteria. Um propósito, ele só ocorre a partir do momento que tu faz com muita convicção e com muita força. A partir do momento que tu se dedica tanto, mas se dedica tanto ao ponto de tu realmente querer que aquilo vire teu propósito. Vagabond, por exemplo, o Miyamoto, ele entra muito nessa questão. Porque ele se dedicou a vida toda dele para ser um espadachim. Muito zica. Por mais que ele, no meio do caminho, tivesse passado por tudo que ele passou. Porque ele passou por muita coisa e muita coisa ele até ficou meio assim, caramba, talvez isso não seja bom pra mim ou pro meu espírito, mas eu já me dediquei tanto que eu não vou mais voltar atrás. Não há outro sentido senão esse. E ele continuou firme, mesmo sabendo que isso não ia valer a pena. Porque, como por exemplo, se ele simplesmente começasse a ver o que ia ser dele meio que depois, porque ele estava traçando um caminho sobre dores e sobre sofrimento e sobre muita culpa, porque isso vai ter sim um pouco de spoiler sobre, porque afinal eu quero falar de uma forma bem pelo menos falar sobre as principais coisas que eu achei mais interessante no mangá. Que nem, por exemplo, quando ele matou aqueles 70 homens e ficou... E depois um daqueles espíritos, que agora não vou lembrar qual é, mostrou... Eu também não vou lembrar o nome da mulher lá, do Miyamoto. Aquele romance, eu não lembro muito bem o nome dela. Mas ele meio que mostrou pra ela que as dores que o Miyamoto fez não foi somente a 70 homens, mas a vários outros, que nem tinha um lá que morreu e ele era o único que levava comida pra família, e daí a família ficou sem comer e o filho acabou morrendo porque, como o pai simplesmente morreu, ele não conseguia mais, a mãe simplesmente não tinha mais como amamentar o filho, porque faltava comida para ter leite, e o filho morreu. E a mãe ficou tão amargurada que acabou se matando. Entendem? A cada dor que o Miyamoto deixava, a cada gota de sangue que ele fazia cair da espada, de certa forma estragava tudo ao redor. E mesmo assim ele continuou naquele propósito. O monge, por exemplo, sabia que isso tudo ia acontecer. E por isso que o monge sempre tentava levar luz para ele. Só que Miyamoto, querendo ou não, ele tinha assim um certo eco. E ele não aceitou isso. Ele queria continuar no propósito dele. Lógico, no final ele conseguiu, e até conseguiu se encontrar, porque todo mundo se encontra.
Ou vocês acham que uns maçons aí da vida também não entendem dessas leis? Essas leis de causas e efeito. Que eles não conhecem a verdade. Todo mundo conhece a verdade. Só que aqueles que realmente compreendem não falam sobre ela. A verdade é quase que algo místico. Porque assim como algo místico, algo meio desconhecido, mistérios não são contados. A verdade é o contrário. Ela é algo tão nítido, mas tão óbvio, que as pessoas simplesmente chegam a pensar, sabe? É algo tão idiota, às vezes é algo tão óbvio que chega a ser estranho. A verdade, ela é o completo, ela é literalmente o reverso do mistério. E o mistério tem uma força enorme, porque... Como assim um mistério tem uma força enorme? Imaginem comunicação no geral. Para tu se comunicar com alguém, principalmente agora com marketing, a comunicação, ela é para fisgar, ela te magnetiza, ela chama a tua atenção. O místico é a mesma, não o místico, mas sim o mistério, ele é a mesma coisa. O mistério, ele serve para te fisgar, para te chamar a atenção. Ele te deixa com aquela pulga atrás da orelha para tu conseguir ter um foco até o final. Entendem isso que eu tô querendo dizer? É que o mistério, ele é quase que uma maneira de se expressar, ele é uma comunicação universal para manipular. E a verdade, ela é literalmente o complexo contrário disso. Ela é óbvia, ela é clara e árdua, enquanto o mistério é obviamente não seria obscuro, mas seria a falta da luz. Ele seria incompreensível e estranho. E quando eu digo estranho, não é de tipo, sei lá, nojento, é estranho de tipo, what the fuck? What the fuck? Sabe, é algo que a gente simplesmente não sabe. E eu não sei bem em que ponto que eu acabei entrando, porque as palavras vão vindo que nem um turbilhão pra minha cabeça e eu tento retransmiti-las em áudio e pro meu diário. Talvez isso seja meio loucura. É bem loucura do jeito que eu falo as coisas até. Mas no fim elas até que entram em uma certa comunhão, o sentido delas. E eu gosto de, enquanto estou editando, gosto de rever o áudio e analisar o meu raciocínio, que às vezes ele tem Pra quem tá assistindo, talvez não entenda muito, dependendo. Mas pelo menos eu entendo, né, afinal. Fui eu que falei. Mas voltando ao ponto do Miyamoto, que eu acabei fugindo um pouco disso, é que ele realmente... O propósito dele, querendo ou não, foi aquele que ele criou. Assim como o Copini disse, né? A gente cria aquilo que a gente quer. Não é bem isso que ele falou, mas ele falou sobre as experiências. Que vai meio além até, porque é um tópico muito difícil de se entrar de comentar aqui, porque ele citou uma frase lá muito boa, e que se vocês quiserem ver o vídeo depois assistam, mas não assistam só por causa dessa frase, mas ela é uma boa frase, que é: eu, Deus... Obviamente não é que Copini seja Deus, mas é que ele falou isso lá, que era sobre um livro que ele estava lendo, que Deus se separou em vários. Na verdade, ele se separou na sua criação para experienciar daquilo que ele mesmo criou.
É uma frase bem verdadeira e misteriosa ao mesmo tempo, mas boa. E eu acho que vocês entenderam mais ou menos o que ela significa. É bem curiosa. E o propósito é praticamente isso. O que Miyamoto passou foi praticamente isso. Ele experienciou algo. É meio curioso, né? Deus ser meio doido nesse ponto de experienciar, mas ao mesmo tempo que Deus experienciou o Miyamoto, conseguindo ter o propósito dele, no caso, alcançando tudo que ele alcançou, Deus também sentiu todas as dores que todos passaram. E é curioso que no fim, Deus sempre esteve em nós, porque Ele é a fonte de tudo. E para Ele ser a fonte de tudo, Ele precisa ser tudo. E se Ele é tudo, Ele também é você. E se Ele é você, saiba que tu agora que está me escutando assim como eu, tem um propósito divino. Não tô querendo te comparar ao Miyamoto, que tu vai sair matando um monte de gente, até porque, por favor, né, estamos em 2024, pelo menos quando eu tô gravando isso aqui. E simplesmente não matam, por favor. Mas, saindo desse, não matem, por favor. Deus está contigo e em ti. Independente se tu acha que ele existe ou não, ele tá aí. Porque ele é assim quem criou tudo. E como o Miyamoto diz no final do mangá, e eu vou guardar isso pra minha vida toda, é: sintam. Ele é quente e macio. E esses vídeos, de certa forma, são meio que mantras meus, porque são algo curto e eu boto um lo-fizinho de fundo pra sentir como se fosse um flow. Espero que vocês estejam sentindo o que eu tô sentindo agora, que é literalmente quente e macio. E obrigado.